Quer saber como foi o verdadeiro evento do helicóptero em The Walking Dead? Vocês vão descobrir como o grupo conheceu o governador, que é um cara totalmente diferente daquele galã vendedor de pastel apresentado na série. E esses quadrinhos vão ficar perturbadores desse ponto em diante. Se prepara pro início da insanidade de The Walking Dead. Nem vejo se você for menor de idade, porque o que vai ter de personagem precisando do Caps depois desse cara não é brincadeira, vem comigo. E estamos de volta para mais volumes de The Walking Dead. E a capa do volume de hoje vem com o que aparenta ser dois policiais com aquelas roupas de batalhão de choque enfrentando um grupo de antigos vivos. Cara, essas capas são muito bonitas, mas sei lá, essas cores não achei que caiu muito bem. O que vocês acham? Parece tudo muito azul. O que me prende mesmo são os níveis de detalhes, mas eu acho que se jogar mais paletas de cores deve ficar supimba. Enfim, meu nome é John, bem-vindo ao HQJ. Vocês já sabem que as alterações de imagem foi pra preservar o original e agora cheio de enrolação e bora pra história. Resumão do último vídeo. Michonne e Andrew se estreitaram, mas não rolou nada. Herschel deu a benção na relação da Meg com Glenn e deixou claro que se eles não casarem, vão arder no olho do fogo mais profundo do que dos infernos. Carol terminou a relação com Tyrese e foi consolada pelo Rick. Vale ressaltar que a mão do Rick já estava melhor, embora ainda limitada. Axel e Herschel finalmente se entenderam e começaram a desenvolver uma amizade de trabalho. Michonne continua afastada do grupo mesmo depois de uma semana vivendo no lugar, e ao descobrir o rompimento do Tyrese com a Carol, corre pra cela do atacante e ataca ele com a boca. Nisso, Rick reencontra a Carol, que tentou o autodesligamento, corre pra avisar o Tyrese e pega os dois no flagra, e daí pra frente se inicia uma briga de prisioneiros com direito a chute, soco, xingamento e até uma queda de um andar. Descobrimos durante a briga que na noite que a Julie morreu, Tyrese brincou de leve com o corpo do Chris e levou as partes pra queimar antes do grupo ver. Andrew aparece dando a notícia que o Allen não resistiu e faleceu, encerrando a briga, mas mantendo aquele clima de tensão enquanto o Rick vai dar um tiro final no amigo. Michonne e Herschel conseguem estancar o pulso da Carol. Rick desmaia após o disparo, entra em coma por um dia e acorda recebendo beijo da Carol por ter defendido ela. Ele recusa a loira, ela fica sem jeito e sai fora. E o Dale aparece pra atualizar que agora ele não só não é mais o líder do grupo, como as decisões serão tomadas por um conselho formado por Dale, Tyrese, Herschel e o próprio Rick. O cowboy aceita numa boa mesmo, não se achando insano como o grupo pensava. Vai até a galera, faz um longo discurso avisando que o mundo mudou, que eles mudaram, que ele vai fazer o que for preciso pra defender o grupo, mesmo que eles não aceitem isso. E o capítulo se encerra com o Rick comparando eles com os zumbis, falando a famosa frase: nós somos os mortos-vivos. We are the Walking Dead. E esse capítulo começa já um tempo depois daquele discurso, mas não dá pra saber exatamente quanto, mostrando Dale e o Rick repassando por alguns blocos da prisão pra garantir que não tinha mais zumbis. Deve ter se passado no mínimo uma semana ou duas. Você consegue ver ali pelo rosto do Rick, ainda tá meio machucado, mas não tão lascado quanto no último volume. E vale dizer que eles ainda estão utilizando lanternas, já que o gerador que eles encontraram alguns volumes atrás ainda não estava funcionando. Na real, desde que eles encontraram, vez ou outra tinha algum comentário do povo falando das vantagens de se ligar ao gerador. Energia elétrica, né, rapaziada? Só vantagem. O próprio Rick sentia falta de ouvir música. Imagina você ficar meses limpando a casa sem Raça Negra ou Banda Deja Vu. Tem um momento nessa exploração que o Rick até fala que tem pensado muito no Morgan e no filho dele. O Rick nem lembrava mais o nome do doente. Se porventura você não lembra quem são, eles são aqueles dois sobreviventes que encontraram o Rick lá no meio da rua depois do hospital e levaram ele pra casa onde eles estavam morando em Cintiana. Isso aí aconteceu lá no primeiro vídeo dessa saga. Foi o Morgan que explicou o apocalipse pro Rick, então o Rick meio que ainda carregava essa dívida pelo cara ter salvo a vida dele, entre aspas. O problema é que isso foi há 6 meses, né? E voltar lá nem era prioridade no momento, embora ele ainda tivesse aquela vontade de tentar reencontrar o cara. Pô, na série, o Morgan salva o Rick, e antes dele meter marcha pra Atlanta, eles combinam de se comunicar por rádio. Bagulho que não rolou nos quadrinhos. O Rick até faz uma chamada em determinado momento, embora não tenha resposta, mas depois que o negócio começou a esquentar com o arco da fazenda e desandar total com o arco da prisão, o Rick já tava doido dessa altura e o Morgan é meio que esquecido, nem é mais mencionado por um bom tempo na série. Na verdade, faz uma participação rápida na terceira temporada, onde ele tá meio lunático. E é bem legal ver que nos quadrinhos, quando o negócio apazigou e ficou mais fim de tarde na praia, o Rick já lembrou do Morgan e do filho dele. Só que já tinha se passado tanto tempo de apocalipse que era improvável eles estarem no mesmo lugar. Sem falar que a viagem era tão longa que não valia nem a pena. Eu nem quero falar muito, porque teremos surpresas no futuro dos quadrinhos. Já façam suas apostas de como você acha que o Morgan vai voltar. Eu já tinha dado esse spoiler no começo da saga, que veríamos ele novamente em algum momento. Bom, eles vão andando, tromba com o Tyrese no escuro, porque a lanterna dele tinha acabado a bateria. Mas a parte realmente boa vem agora, porque o Glenn aparece com a Meg trazendo um equipamento militar daqueles de conter rebelião, sabe? Eles encontraram o arsenal da prisão. Pra vocês terem noção do upgrade que eles acabaram de ter, essas placas do uniforme da tropa de choque são resistentes a tiro. Se aguenta tiro, imagina umas bogamanguela. E meus amigos, o arsenal tava intacto. Armas, coletes, bala, é ouro pro grupo. E nesse momento também fica claro na conversa que ainda existe um certo nível de estresse entre o Rick e o Tyrese. Será que teremos mais tensão entre esses dois caras? O grupo resolve deixar o Tyrese encarregado de fazer o inventário do armamento no dia seguinte. E até planeja ir atrás de combustível nos carros do estacionamento da prisão, para finalmente ligar o gerador. Na verdade, a ideia inicial era puxar a gasolina do trailer do Day, mas depois eles desistem quando eles pensam que manter o trailer no esquema é o melhor no caso deles terem que abandonar a prisão. Vai
vai que, né? E como ainda tinha um tempo de luz, o Glenn se empolga com a ideia de pegar combustível e quer ir logo, em vez de deixar pro outro dia. Meio que o povo concorda, e o Rick vai reunir a galera pra fazer a distração, pra eles poderem sair da prisão sem ter um corredor polonês de carne ambulante esperando por ele. Uma observação é que o Rick faz uma visita rápida ao túmulo do Alien, onde ele até pede desculpas pela perna, e dá pra ver que eles costumavam sempre ir ali trocar algumas palavras. E só pra vocês saberem, entre a Lori e a Carol rola um momento bem curioso agora. Se liga nisso. A Carol tá vindo com um punhado de livros, né? Ela é aquelas minas apaixonadas por leitura que vive com livros se deixar. Aí tem uma conversinha nada demais sobre gravidez e tal, não sei o que. Até que a Lori toca no assunto do que a Carol tentou fazer alguns volumes atrás. Ela fala que tá arrependida pra caramba, explica que entende a gravidez do que ela fez e como o Tyrese acabou afetando muito o psicológico dela, porque ele era meio que o ponto seguro dela no meio do apocalipse. E aí do nada, BUM! Sabe? Tá até preocupada com a Sofia, que tomou um choque quando viu, mas agia como se nada tivesse acontecido. Essa conversa inteira vai demonstrando mais dessa profundidade da Carol, aquela personagem que fez burrada, sabe que fez burrada, mas tá ali tentando se recompor como qualquer um que tenta ser alguém melhor. E a Lori tem esse papel de dar apoio e conforto ali pra ela. Mas o curioso dessa conversa é que em um determinado momento a Carol começa a falar que sente muito pelo que ela fez, pede desculpas pra Lori, claramente se referindo ao beijo que rolou com o Rick. Nós viu, mas a Lori não viu. E pra quem não lembra, quando o Rick recusou ela, ela disse que ia manter segredo. Mas o Rick disse que ia contar essa parada pra Lori. Eu até pedi pra vocês memorizarem esse momento, porque é agora que a gente percebe que ele não abriu o bico. E a Lori fica muito confusa com tudo aquilo que tá escutando. A Carol até fala que ama muito ela e o Rick, a Morena retribui o "eu te amo", mas fica aquele momento confuso que já vai dar uma estranhada de vez. Vai acompanhando aí. Deixando as bonitonas de lado e focando na missão do combustível, o Rick reúne a galera pra levar pras secas pra começar a afastar os coisas ruins do portão principal. Tem até o momento do Cal querendo se juntar a eles pra ajudar, mas o Rick não deixa porque eles nunca fizeram isso, pode ser perigoso. E velho, o Glenn tinha sumido e simplesmente me aparece todo trajado. Por isso ele tava doido pra ir pegar combustível, ele queria estrear as roupas novas. Desde a descoberta ele era um dos mais animados, falando do quanto aquilo seria útil nos tempos que ele invadia Atlanta, atrás de comida e tudo mais. E antes de seguirmos pro estacionamento da prisão, se liga nessa bola fora do Axel. Eles não estavam achando o Glenn, né? Aí o Axel fala: pô, ele deve estar com aquela mina magrela dele, eu na idade dele também estaria demorando. É minha filha, condenado! Ih, rapaz, foi mal. Mano, eu dei risada com isso, velho. O Rick coloca a fantasia também, os dois avançam pra fora da prisão na base da machadada e cacetete. Sem crise eles chegam no estacionamento e o Glenn começa a pegar gasolina enquanto o Rick dá cobertura. Os carros estavam cheios de gasolina, provavelmente abandonaram tudo ali quando o apocalipse começou. Aí, meus irmãos, o mais improvável evento acontece nesse momento. Os dois escutam o som de um helicóptero sobrevoando a região. Será amigo ou inimigo? Talvez militar ou aquela equipe de resgate que o grupo aguardava desde os tempos de Atlanta. Já quero que vocês apreciem a capa do volume 26, com um helicóptero pegando fogo, enquanto o Rick e o Glenn observam do solo. Esse capítulo 25 começou e se encerrou muito calmamente. E lembre-se que quando as coisas ficam calmas e The Walking Dead, espere grandes eventos. E claro, também não se esqueça de deixar um like nesse vídeo se estiver gostando. Pode ser dislike também se não estiver gostando, nossa amizade tá preservada. Meus amigos, com o avistamento desse helicóptero, o Rick e Glenn ficam super animados, até pensam tacar fogo em um dos carros pra chamar a atenção. Mas logo eles percebem que na verdade ele tá caindo. Mano, lá tá caindo! Oh meu Deus, Rick, precisamos de um carro para buscar os sobreviventes. Vai, chupeta, mas eu sou hétero. Tá falando do carro, idiota? Então o Rick volta a correr pra prisão, avisa o Tyrese do helicóptero e que ele vai atrás pra ver o que consegue descobrir. E apesar do Tyrese não ter visto o helicóptero, a Michonne viu. E aparece em posse da sua katana, que pra quem não lembra, tinha sido confiscada pelo Rick quando ela chegou à prisão. Tem até uma leve tensão ali, por ela ter surrupiado a espada que tava escondida no trilho dele sem ninguém ter visto. Ela até fala que já tava com a espada há uma semana e que podiam confiar nela, até porque ela era mais experiente do grupo em ficar sozinha lá fora com os andarilhos. O Glenn aparece e na pressa eles ignoram a situação e acabam indo todos juntos. Vale dizer que o Tyrese só não foi junto porque o Rick pediu pra ele ficar pra avisar a Lori, todo o resto do grupo, e esperar a volta deles, porque provavelmente não estariam sozinhos. E vai uma curiosidade aí sobre o Glenn. Ainda na época do acampamento de Atlanta, foi revelado que a profissão do Glenn era de entregador de pizzas. Mas nesse momento em que ele consegue esse carro, ele conta pro Rick que já chegou a roubar carros pra pagar o aluguel em momentos de necessidade. O Glenn da série era tão de boa, será que ele chegou a praticar esse tipo de atividade pra pagar as contas? Estranhamente, a Michonne até entra no clima e zoa os dois por serem ladrões. Se você não lembra, o Rick chegou a roubar a viatura da polícia pra ir atrás da Lori em Atlanta. É até estranho ver essa participação da Michonne, já que ela vive no clima de mistério desde que apareceu. Mas provavelmente nesses dias, depois de ter ajudado a salvar a Carol, ela deve ter se aproximado mais ali dos outros membros do grupo. Enfim, eles seguem a estrada atrás da fumaça do helicóptero, mas acaba que não tem mais estrada pra onde a fumaça tava. Até tentam ir com o carro pela mata, mas o bagulho atole e o negócio é seguir caminho a pé. E quanto mais adentro da mata, mais
perigoso. É a Michonne que vai liderando esse mini grupo mata dentro. A primeira vez que eu li isso, eu ficava só pensando, velho, essa mina é muito estranha. Só ela viu o helicóptero da prisão, fora o Rick e o Glenn. Será que ela tá planejando alguma coisa? Ou até mesmo tava esperando esse helicóptero? Pode ser paranoia minha também. Mas apesar de ser essa personagem mistério, esse é outro momento que vemos a Michonne aumentando a interação dela com o grupo. Porque ela vai explicando pra eles ficarem de olho atrás de cada árvore, porque dava pra sentir o cheiro dos zumbis antes mesmo deles se aproximarem. Apesar do meu pé atrás, ela parece ter boas intenções. Só que ainda assim as coisas não se encaixam, porque durante a conversa a gente descobre que ela era advogada, mas fez umas aulas ali de esgrima quando era pequena e na faculdade também, pra descarregar o estresse. E vai vendo a história dela. Ela tinha um vizinho que adorava e colecionava espadas. Aí quando o apocalipse estourou, ela foi até a casa desse cara e pegou uma das espadas. Olha a cara do Rick de quem acreditou nesse papo. E pessoal, apesar do Rick não estar acreditando muito, a conversa é bem de boa, viu? Nenhum clima estranho ou coisa do tipo. Só a conversa em si que é estranha, porque essa tal Michonne não parece ser Fox Sherry, considerando os últimos capítulos. E a história em si parece mentira, como se ela estivesse tentando forçar uma aproximação. Ela também fala que o Rick deveria se aproximar de novo do Tyrese e conversar com ele, porque os dois estavam meio pistola um com o outro, né? São cabeça duro, por isso não voltaram a conversar direito. E outra informação importante é que o Ty era próximo da Carol, né? Aí com o lance da Michonne, se afastaram. Aí teve a briga com o Rick, também deram um tempo na amizade. Então o Ty acabou se aproximando da Michonne depois disso. Desabafando e tudo mais. Provavelmente estavam em um relacionamento. E ela fica incentivando o Rick a voltar a conversar com o Ty. Bem legal ver essa atitude dela. Esse diálogo é bem bacana, né? Pra enriquecer mais a trama, aumentar conexões entre os personagens. Mas enfim, tem mais um coisa ou outro pela mata, eles continuam caminhando. E bora mudar um pouco o cenário lá pra prisão. A Lori tá de pá virada com o Rick por ter saído correndo atrás do helicóptero sem falar com ela. E pra você que tá achando que o Rick dos quadrinhos é o cara super certinho, como aquele policial boa pinta mostrado na primeira temporada da série, aqui a Lori deixa claro que o cara já fazia essas paradas de sumir antes do apocalipse. O que ele fazia nesse sumiço, eu não sei não. A Carol disponibiliza aquele ombro amigo. E agora que o negócio fica mais curiosamente confuso do que aquela primeira conversa. Porque a Carol pede a Lori em casamento. Como é que é, meu irmão? Meu chapa, na série, a Lori e a Carol mal trocaram palavras. E nos quadrinhos, elas não só são amigas, como a Carol se apaixonou e chegou a propor casamento. Que viagem é essa, meu parceiro? Ela vem com os papos que quer casar com a Lori. E com o Rick também, tá? Cara, que mina doidinha. Ela começa a puxar o discurso do Rick, de que nada mais seria como antes. Aí ela começa a dizer que ela ama os dois, que isso significa muito pra ela, que eles poderiam criar o Carl e a Sofia juntos. Pelo menos ela admite que parece uma ideia estranha, mas ela também fala que eles não precisam seguir as regras do passado e tudo mais. Que situação, cara. O Ty quase morreu, aí ela beijou a Lori. Aí o Ty beijou a Michonne e ela beijou o Rick. E agora ela quer casar com a Lori e com o Rick. Não dá nem pra imaginar a reação dela se o Ty resolver beijar o Rick. Obviamente a Lori fica sem reação e a Carol até pergunta se ela interpretou mal a Lori, porque na visão dela, a Lori se importava tanto com a Carol quanto a Carol gostava da Lori. E a Lori é até tranquila na resposta. Ô demônio, seguinte, eu sou sua amiga e é isso aí. Passamos perrengue juntos nos últimos 7 meses e nos aproximamos mais. Até porque não tem mais ninguém vivo pelo mundo pra conversar. Mas pelo visto eu não te conheço não, você tá doida, mulher? Vivemos um trauma juntos chamado Apocalipse Zumbis, conversamos, nos entendemos. O eu te amo que eu soltei algumas páginas atrás, não era esse tipo de eu te amo que você tá pensando não, diabo. Eu sei que vocês sabem que eu não usei exatamente as mesmas palavras, mas o contexto em si é esse aí. E a conclusão é a Carol saindo da cela meio revoltada com a resposta. O que vocês acharam dessa proposta? E rapaziada, tem mais um momento aqui que eu preciso comentar, que esse é tocante. Se liga nisso, o Dale e a Angel vão até os gêmeos e meio que adotam eles. Falam que vão cuidar deles, ensinar umas coisas, podem pedir o que eles precisarem, podem dormir na cela deles, não sei o que. Realmente adotam os meninos que tinham ficado órfãos com a morte do Allen. E os moleques não falam nada, aí de repente um deles manda essa: então vocês são nossos novos mamãe e papai? Ô, velhinho, isso aqui me pegou, hein? A Angel até chora com a reação das crianças. E na mata, o Rick, a Michonne e o Glenn encontram o helicóptero, que já estava vazio, sem sobreviventes ou qualquer coisa que poderia ser chamada de restos mortais deles. Mas curiosamente, muitas pegadas frescas em volta do helicóptero. E pegadas que não pareciam ser de carniceiros. E isso só poderia significar uma coisa: alguém tinha levado quem quer que estivesse no helicóptero para outro lugar, e alguém que estivesse mais próximo do que eles, alguém que possivelmente também estava mais perto da prisão. Meu irmão, o negócio vai começar a esquentar. E antes de seguirmos pro volume 27, eu quero falar sobre o começo da terceira temporada de The Walking Dead. Cara, olha o tanto de coisa dos quadrinhos que se perderam no início da terceira temporada. Quando o grupo chega à prisão, eles fazem a limpa, encontram os prisioneiros, o Rusher é mordido. No episódio seguinte já tá rolando uma confusão entre os dois grupos,
grupos, e o terceiro episódio já é com a queda do helicóptero, mostrando a Michonne e a Angel encontrando e esbarrando com um novo grupo. O irmão do Daryl tava até no meio. Já nos quadrinhos, eles chegam à prisão, fazem a limpa, encontram os prisioneiros, tem a morte do Chris e a Julie, o arco do serial killer da prisão, a descoberta de que todos estão infectados, a revolta dos prisioneiros, a introdução da Michonne, a morte do Allen, a traição do Tyrese, a briga com o Rick, pra só aí eles chegarem nesse evento do helicóptero. Uma pena que não vimos praticamente nada disso, ou de uma forma totalmente alterada na série. E pessoal, eu tenho evitado falar da Michonne na série, porque na realidade é uma personagem totalmente diferente na série, com o que é apresentado aqui nos quadrinhos. E pelo menos até esse ponto, poderia estragar alguma surpresa, já que ela ainda é vista como uma ameaça ao grupo. Mas logo logo eu vou falar mais sobre ela, calma, espere só mais um pouquinho. Outra coisa, esse vídeo que vocês estão vendo agora, provavelmente demorou mais do que o normal pra sair. Eu fiquei meio gripado esses dias, tava com a voz de taquara rachada, não tava conseguindo gravar. E ainda perdi 2 finais de semana fazendo bico de garçom, então desculpa aí a demora, espero que vocês entendam. Mas é isso aí, né? Tem que pagar a conta e correr atrás do sonho tomando tapa. E a capa do volume 27 é com Rick, Michonne e Glenn caminhando na estrada, e também podemos ver uma placa escrito Bem-vindos a Woodbury. População 1102. Do inglês 1102. Se você é fã da série, já sabe o que esperar dos nossos mocinhos no final da estrada. Se você não viu a série, te digo que vai dar ruim. Depois da descoberta do helicóptero, o Glenn julga ter pelo menos umas 30 ou 40 tipos diferentes de pegada no lugar da queda. E o grupo resolve seguir as pegadas e acabam encontrando marcas de pneu na estrada. Tem uma leve discussão sobre o que eles deveriam fazer naquele momento, voltar à prisão ou tentar encontrar o outro grupo, e decidem seguir o baile, até porque encontrar o outro grupo, que aparentemente tinha um carro, seria mais viável para levar eles de volta à prisão, já que eles estavam a pé e o outro carro tinha atolado. Decisão do Rick usar o carro dos caras, viu? Nem tá pensando em ameaça nem nada. Talvez o helicóptero até fosse deles, né? Ele vai lá que já tava anoitecendo e daqui a pouco o bagulho ia ficar mais tenso. Eles esbarram com uma placa mostrando algumas cidades da região, a mais próxima é uma tal de Woodbury, e no chute eles vão pra lá. Só um corte rápido, na prisão o Ty ficou com o Axel aguardando a volta do Rick pra abrir o portão. Não dá pra esquecer que os fedorantes estão ali perto, né? Então a qualquer momento que eles voltassem, iam precisar de alguma distração. E eles acabam ficando nessa até literalmente anoitecer. O Ty troca uma ideia com o Axel que ele nem tá preocupado com eles, porque ele se desentendeu com o Rick, mas sabe que o cara é ponta firme, não vai deixar nada acontecer com o Glenn. A Michonne nem precisa falar, né? Com base no que ela disse, ficou sozinha por tanto tempo que uma noite a mais nem é lá desafio. Mas o que realmente tá perturbando o Tyrese é por que os caras estão demorando. O que diabos tinha naquele helicóptero? Mas também tem uma conversinha sobre o Axel se sentir estranho por ter sido detento e agora aparecer um outro lugar só dele poder dormir de porta aberta. Enquanto o Ty também se sente estranho por viver em uma prisão e chamar aquilo de lá. Mas não é nada demais, é conversa pra boi dormir. Mais internamente na prisão, a Meg vai dormir com o Rush porque o Glenn não tá lá, ela não quer ficar sozinha, é filha de papai, o Rush é papai de filhinha e é isso aí. Andrew e Dale também não consegue dormir, preocupado com o povo que saiu, e tem uma conversa bem interessante sobre agora serem pais dos gêmeos e tudo mais. A Andrew tá muito insegura com esse lance de ser mãe, mas o Dale vai dando aquele apoio. Até fala que os meninos são mais fortes do que eles imaginavam, por optarem por dormir sozinho na cela do lado. Não era aquele tipo de criança que tem medo do escuro ou do Chewbacca, sabe? E voltando pra estrada, bora falar mais sobre a Michonne, porque essa samurai experta em sobrevivência vai contando pro Rick e pro Glenn que apesar daquela área estar sem sinais de mortos-vivos, eles estão por ali, observando pelas árvores, caminhando lentamente. E é assim que funciona, basta uma pausa para os mortos ficarem cada vez mais perto. É como uma força da natureza, por isso eles devem sempre ficar caminhando. Mas também tem o problema de quanto mais eles caminham, mais deles vão sendo atraídos, e fica nesse esquema maldito de pirâmide. É bem interessante porque desde que a Michonne apareceu, ela ficou na dela. Mas no momento que ela saiu da prisão, assumiu a linha de frente do grupo e tá muito participativo. Isso não só dá uma outra ideia da profundidade da personagem, como mostra que ela é aquela personagem da ação. Mas eu confesso que ainda tô com o pé atrás com ela, apesar dela ser próxima do Tyrese, ter ajudado com o curso da Carol, tá ali com o grupo. Todo esse mistério dela, ficar falando aparentemente sozinha, falar mal de alguns sobreviventes, deixa aquela pulga atrás da orelha. Pois bem, eles continuam caminhando até chegar em Woodbury e percebem que é uma cidade fantasma, e já bate aquele desespero. Como é que eles vão voltar agora? E pior, os carniceiros estão cada vez mais perto. Até surge aquela ideia da camuflagem de novo, que eles fizeram em Atlanta. Mas aí, do nada, acende essas luzes fortes, com alguém mandando eles se abaixarem e chumbo pra cima dos defuntos. Um grupo de homens armados rende o Rick, a Michonne e o Glenn em um muro improvisado que cercava aquele lugar. Esse grupo é comandado por um cara chamado Martinez. Olha a cara dele se você não lembra quem é na série. Esse tal Martinez manda recolher as armas do grupo, avisa que não quer machucar eles, que era um negócio mais preventivo mesmo, porque vez e nunca aparecia algum doido por ali. De cara dá pra perceber que é um grupo bem organizado. Brota um sujeito ali aparentemente com um cargo acima do Martinez e se oferece pra cuidar dos forasteiros, enquanto o Martinez ajuda na vigia do muro. Esse carinha é conhecido como
governador. E esse é só o nome que ele quis ser chamado mesmo. Antes do apocalipse ele não era governador, não. Esse tal governador puxa assunto com o Rick, perguntando qual que era a história dele, já que a Michonne e o Glenn estavam calados desde o começo. Nessa, a Michonne já entra no meio, falando que quando explodiu o BO do apocalipse, eles pularam na estrada e estavam assim desde então. Cara, nesse momento já dá pra perceber toda a desconfiança dela com aquela situação. O Rick talvez ainda estivesse na inocência, mas ele percebe a sacada dela. E você também começa a entender que apesar de estar tudo calmo e tranquilo, pode dar um grande BO. O Rick confirma a resposta da Michonne e até pergunta sobre o muro que eles construíram. E o governador vai explicando que na verdade eles têm 4. Se liga nesse número, 4 blocos fechados com muro e trabalhando em um quinto. Os caras tinham uma mini cidade em funcionamento, meu chapa, e mais de 40 pessoas vivendo por lá. Não era nem mais um grupo. Bem-vindo à primeira comunidade de The Walking Dead. Isso se é que esse cara tá falando a verdade, né? Aprendemos com o grupo da prisão que não é lá muito saudável acreditar no povo durante o apocalipse zumbi. Na verdade, nem antes disso também. O governador conta que a história daquela cidade era que o governo tinha enviado a Guarda Nacional pra cuidar de cidades, criar zonas seguras, tudo mais. Algo no estilo que vimos na primeira temporada de Fear the Walking Dead. Eles recrutaram civis, mas muitos abandonaram seus postos, tentando se salvar, entre aspas. E um desses postos era perto daquela cidade, e eles deram sorte. Conseguiram muitos recursos, equipamentos, armas por lá. E foi assim que nasceu Woodbury. Fizeram um muro, no começo o povo chegava legal, mas conforme o tempo foi avançando, cada vez menos sobreviventes apareciam. O grupo do Rick era o primeiro a aparecer desde o fim do inverno. E essa conversa é com o governador levando o grupo em direção a uma luz que parecia vir de algum tipo de estádio. Os caras tinham energia na cidade, cara, porque antes do apocalipse, a rapaziada daquela região era viciada em corridas de carros, e aí mantinha geradores por causa de uma queda de energia e tudo mais. Aí quando estourou o apocalipse, o bagulho foi útil, né? Só que eles só usavam em situações especiais. Aquele evento que tava rolando ali era um caso à parte. O governador conta que o que tava rolando era uma luta. Por isso a cidade tava tão vazia. Tava todo mundo lá pra assistir. Só que não era qualquer luta. Pra vocês terem noção da insanidade que tava rolando ali, esse estádio de Woodbury era cercado de mortos-vivos presos em correntes por estacas. E o que eu acho impressionante é que o grupo do Rick não fala nada nessa hora. Só observa o povo gritando ali com os mortos na arena. Mano, o que é isso, velho? Qualquer humano decente ao ver isso estaria pensando, como é que eu saio daqui? Ou no mínimo pedindo explicações. O governador leva o Rick pro camarote do mini coliseu e finalmente o Rick pergunta, e ainda na inocência, como é que o cara botava os andarilhos pra brigar? Que, mano, é briga de perambulante. Nós bota dois caboclos pra brigar como em Roma. Os roedores de carne é só um incentivo essa, mas eu confesso que vez ou outra algum toma uma mordida. Sem falar que eles não são mais tão ameaçadores depois que nós começamos a alimentar eles. Alimentar? Pera aí, meu amor, você disse alimentar? Como vocês estão alimentando as coisas ruins? Oh, meu pedacinho de pitaia com bacon e doce de leite em pó. Nós estamos alimentando eles com pedacinhos de pitaia com bacon e doce de leite em pó. Captou a ideia? Pegou? Meus amigos, apesar de eu estar falando em tom de brincadeira, o governador está falando sério. Cacetada, mano. Olha o BO que esses caras se meteram. Eu quero falar mais da série, só que primeiro eu preciso contar outras coisas do quadrinho, e isso vai ficar pro próximo vídeo, onde veremos o que vai acontecer com o Rick, a Michonne e o Glenn nas mãos do governador, como o grupo vai lidar com o sumiço deles, sem falar na luta de gladiadores, traumas, loucuras, mortes, insanidades, novos personagens, surpresa, briga, reviravolta e um plano de reação. O próximo vídeo será recheado de acontecimentos e com toda certeza não recomendado para menores de idade. Se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e tchau!